Boa tarde a todos. Desculpe aí o contratempo aí com a página. Vamos dar início a mais um Evan para Ponta de Campinas. Muito feliz de estar aqui com vocês e vamos então fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, aqui estamos a rogar a tua proteção para o nosso estudo do Evangelho na praia. Embora estejamos online, que todos nós possamos nos sentir irmanados, como se lá em Ponta de Campina estivéssemos estudando juntos o teu Evangelho. Que os bons espíritos que acompanham esta tarefa possam nos abençoar, possam nos fortalecer e que ao final do estudo, Senhor, estejamos todos nós mais estimulados para continuar na nossa luta de aprendizado e na divulgação doutrinária espírita. Graças a Deus que assim seja. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. É uma mensagem de Sanson, ex-membro da Sociedade Parisiense, Sociedade Espírita de Paris, né? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec. Ele, Sanson, está lá no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, foi um daqueles espíritos felizes e ele também está lá como aquele caso em que foi evocado algumas horas depois de desencarnado. O corpo ainda estava sendo velado e ele foi evocado e pôde falar das suas impressões. Então ele é muito querido por todos, muito incentivador da divulgação doutrinária espírita. Aí diz lá, meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz, amai para que possais ser amados. Esse pensamento é tão justo que encontrarei neles tudo o que consola e acalma os sofrimentos de cada dia. Ou antes, praticando essas sábias palavras, vos elevarei de tal maneira acima da matéria que sereis espiritualizados antes do vosso desprendimento terrestre. Informação muito importante, né? Claro que já tínhamos ouvido sobre o amor, sobre a necessidade de amarmos, mas há sempre uma exigência nossa, né? De querer ser amado, de receber, sem antes mesmo dar nada. E quem quer amor tem que amar. Amai muito para que possais ser amado. Ele não diz simplesmente amai. Amai muito. Muito. E o amor aqui é na expressão mais ampla, né? Não é só o amor de companheiro, companheira, de filho, de pai, de marido, de irmão, de colegas. Não, é um amor mais amplo, né? O amor não posse. O amor ativo, né? O amor ativo. Aquele que produz a caridade, que é a benevolência para com todos,
segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, era assim que Jesus compreendia a caridade, benevolência para com todos, indulgência aos erros alheios e perdão das ofensas. Então ele diz: esse pensamento é tão justo que encontrarei nele tudo o que consola e acalma os sofrimentos de cada dia. Por quê? Porque a gente deixa de ser lamentador. Lamentador. Que muitas das vezes o que acontece? A gente passa só a se lamentar, né? Só exigir, só querer que o outro dê. A mãe da gente até brincava, né? Parente de vocês também. Vocês só querem ver a nós, ao vosso reino, nada, né? Qual parente nosso que não falou isso? Mãe ou avó? Não era assim quando a gente estava cheio de exigências? E às vezes a gente passa a vida inteira fazendo exigência, querendo ser amado, é o solitário, é o que não é amado, é o triste, é o sozinho. Amai muito, para que possais ser amado. Então isso consola, acalma o sofrimento. Por quê? Praticando essas sábias palavras, vos elevarei de tal maneira acima da matéria que sereis espiritualizados antes do vosso desprendimento terrestre. É aqueles atos do qual Leon Denis falava, né, que como que vai desprendendo magneticamente, né, o homem do corpo físico, já em vida. Se eleva acima da matéria. O amor faz com que a pessoa se espiritualize ainda na vida espiritual. É uma palavra tão usada, né? Precisamos nos espiritualizar. E a gente às vezes não medita, né, no quão abrangente é essa palavra, né? Se espiritualizar é começar a viver a vida com a visão de espírito. Não viver somente pelo aqui e agora. Ah, mas a gente vai então ter que se isolar, ter que sair do mundo? Não. Esse é que está o grande segredo, né? Você no mundo, convivendo no mundo material, não ter apenas olhos materiais. A vida material é importantíssima, né? Senão reencarnação não seria uma lei para nós. Ela nos serve para que experimentemos uma série de situações e que nos faça fazer as escolhas. Por quê? Seria fácil no plano espiritual, a gente lá numa colônia espiritual, de só bons espíritos, a gente sem tentação nenhuma, sem nada que estimulasse as nossas paixões, ou nada que estimulasse o nosso desejo de fazer o bem, sem nenhuma dificuldade, seria fácil a gente ser bom, ser espiritualizado. Mas tem coisa que só a vida material irá nos fornecer. São ferramentas para polir o nosso eu
que só a vida material vai dar. Só a vida material. Quer um exemplo? O lar, convivência. Convivência é uma das matérias mais difíceis, né, da vida. Duas matérias difíceis aí. Convivência e educação do outro. Né? Você educar alguém. São matérias difíceis, né? Que só a vida material vai nos possibilitar. O buscar o pão com o suor do rosto. Só a vida material vai nos proporcionar isso. Na vida espiritual não teremos essa necessidade. Então, temos que ter sim estar na vida material. Mas não vivermos apenas como seres materiais. E como o amor é um sentimento sublime, é um sentimento grandioso, e é uma das qualidades, se podemos dizer assim, de Deus, né? O amor, tanto que está definido lá pelo evangelista que Deus é amor. Quanto mais exercitarmos o amor, mais próximos estaremos da lei de Deus e do seu amor. Então, sereis espiritualizados antes do vosso desprendimento terrestre. Você pega, vamos pegar alguns exemplos aqui. Dr. Bezerra de Menezes já não estava espiritualizado antes de desencarnar? Já não vivia como homem espiritual? Eurípides Barçanufo, com toda aquela tarefa de educação e de socorro ao próximo, já não era uma criatura espiritualizada? Francisco Cândido Xavier já não estava espiritualizado? Vivendo uma felicidade que ele viveria íntima no plano espiritual? Concordam? E assim tantos outros, né? E aqui estamos nós também. Todos nós que estamos aqui hoje assistindo, estamos nesse esforço. Os estudos espíritas desenvolverem em nós a compreensão do futuro. A compreensão do futuro. E assim tendes uma certeza, a de avançar em direção a Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Assim sendo, deveis-vos elevar bem alto, para que possais julgar sem as influências da matéria, não condenando o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Acabamos de citar ainda há pouco a caridade segundo entendia Jesus. Benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência aos erros alheios. Então, diante das nossas atitudes, a gente já começa a gozar nesta vida numa pontinha, né, a premissa da felicidade futura. Está lá no Livro dos Espíritos isso. E ele diz aqui, assim sendo, deveis-vos elevar bem alto, para que possais julgar sem influência da matéria. Ou seja,
Quando julgarmos o próximo, não julgar apenas pelo homem material. Porque é difícil julgar. Por isso que Jesus diz, não julgueis para não seres julgados. Pois com a mesma medida com que vós julgais o próximo, vós sereis julgados. Por que com a mesma medida? Porque com o mesmo metro que nós medirmos o outro, será o mesmo metro que mediremos a nós. O mesmo. Então, antes de julgar, não condenando o vosso próximo, antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Porque a gente só consegue, como diz Emmanuel, enxergar 60 segundos de um minuto. Aquele minuto lá que o outro errou. Enquanto com uma visão mais alta, nós conseguiremos abarcar outras encarnações, sequências de falha do outro, motivos outros que os levaram a cair, aqueles que o ajudaram a cair. Por que Jesus não julga a mulher adúltera lá no Evangelho? Primeiro, que ela já sabia da falta dela. Não precisa ninguém estar revolvendo a chaga do outro. Segundo, estavam todos ali, cheios de erros, querendo que apedrejasse a ela. Terceiro, como diz Emmanuel, onde estava o adúltero? O adúltero fugiu. Ela caiu sozinha. Alguém impulsionou o erro dela. Alguém estava com ela. E as ações do companheiro dela? Quem poderá dizer sobre ela? Então a gente não tem todas as variáveis para poder julgar. Então tem que ter muito cuidado. Então, por isso que a gente deve levar o pensamento a Deus. Para quê? Para que a complacência, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, perpasse pelo nosso coração. E nós, às vezes, nos colocamos como juízes, gente. É até um mecanismo de defesa, né? Quando a gente julga, a gente não está mostrando que nós podemos ser julgados. Né? A gente deve ter uma noção muito grande, né? Se eu não me engano, foi Emmanuel que diz, vai relatando lá os erros alheios, vai falando, e no final ele conclui, eles viverão. Todos esses que estão cometendo erro agora, que não compreendem a finalidade da vida, que não compreendem a nós, e às vezes nós somos incompreensíveis mesmo, todos esses viverão. Todos que estão no poder, na glória, todos que estão
na abundância, viverão, experimentarão a consequência dos próprios atos se agirem mal, viverão. Viverão na vida espiritual, viverão em outras encarnações. Quando a gente... O que Jesus deve ter olhado para a gente lá há 2000 anos? Deve ter pensado isso, eles viverão. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem as consequências. Eles não sabiam que estavam ali condenando o governador da terra. Tínhamos essa noção? Não, não tínhamos. Não tínhamos. Então, muitas das vezes é mais fácil a gente agir como juiz, porque não aparece a nossa capa de réu, só a nossa capa de juiz. Até mesmo na vida terrena, quem é que enxerga um juiz com a sua toga, com a sua capa, lá no dia do julgamento, como alguém que pode ser um réu também? Não é mesmo? Então, muitas das vezes, as pessoas agem assim, e nós mesmos, como um mecanismo de defesa errôneo, para não aparentar o quão réu é. Isso me lembra lá do Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga, que tinha visto John Hus ser queimado vivo. Depois ele foi preso, foi torturado. Teve que abjurar da crença dele, mesmo assim continuou preso. O mesmo Jerônimo de Praga, guia espiritual de Leon Denis. E depois ele teve um novo julgamento. E no julgamento que ele não podia falar nada, foi onde ele soltou o verbo. E ele diz, me mantiveram 7 meses preso a pão e água, sem poder nem sentar. Ele ficava preso de uma maneira que não podia nem sentar, nem deitar, acorrentado, né? A pão e água, tentando quebrar a vontade dele. E ele vai dizendo, né, que tudo que John Hus falou, John Hus, que mais tarde viria como Kardec, era realidade. E que ele, Jerônimo de Praga, estava ali sendo julgado. Então ele olha bem, bem firme para todos aqueles que o julgavam e que iam pô-lo na fogueira, logo em seguida. Ele olha para eles e diz, vós sois os réus. Por que eles eram os réus? Porque eles estavam cometendo ali um crime, né? Agindo em nome de Jesus, torturando, aprisionando, queimando. Quem era o réu ali? John Hus já tinha sido queimado e tinha dito aquela frase, né? Hoje queimais um ganso, porque Hus em tcheco quer dizer ganso, mas mais tarde virão as aves dos céus, que vós não podereis queimar. Dá a impressão até que ele estava
vislumbrando o futuro dele, né? E a doutrina dos espíritos, né? A gente lembra lá do Auto de Fé de Barcelona, né? Queimaram os livros, mas não podiam queimar as ideias nem os espíritos. Então ele diz, vós sois os réus. Daqui a pouco, estou livre da matéria e não cometi crime algum, mas vocês são os réus. E continua aqui Sansão. Amar, no sentido mais profundo da palavra, é ser leal, honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que se deseja a si mesmo. É procurar à sua volta a razão íntima de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para levar-lhes um alívio. É olhar a grande família humana como a sua, porque essa família vós ireis reencontrá-la em uma outra época, em um mundo mais avançado, e os espíritos que acompanham são da mesma forma que vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. Chama ele-nos a razão de que devemos aliviar a dor dos nossos irmãos porque somos irmãos. Somos irmãos. Somos irmãos. Não adianta nada nós falarmos Pai Nosso que estás no céu e não ver os outros como irmão. Então seria mais fácil falar Pai meu que estás no céu. Quando fala Pai Nosso, está envolvendo os outros, né? Está envolvendo os outros. Então é a grande família humana, né? Que é nossa. Que a gente não sabe mais à frente como nos encontraremos. Lembra lá da irmã Rosália, aqui do Evangelho? Ela diz o seguinte: muitos daqueles a quem eu ajudei em vida, hoje aqui no plano espiritual, eu tenho que pedir a eles. E muitos daqueles a quem nós ajudamos, muitas das vezes, são aqueles entes queridos do passado. Ninguém passa no nosso caminho, ninguém está no nosso caminho à toa, né? Sem uma razão. Mesmo que a gente não tenha nada diretamente com aquela pessoa, nós temos que exercitar alguma coisa ou repor a lei através daquela pessoa. Repor a, né? Algo que desestabilizamos, né? Na nossa caminhada. Muitas das vezes aqueles a quem nós devemos já caminharam tão longe. Então a gente tem que repor por uma outra pessoa. Então faz parte da vida, né? Faz parte do aprendizado. Esse entrosamento nosso com as pessoas. É por isso que não podeis negar aos vossos irmãos o que Deus tão liberalmente vos deu. Porquanto vós também sereis bem felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo que tendes necessidade. Para todos os sofrimentos, portanto, dai uma palavra de esperança, de apoio, a fim de que sejais todo amor, toda justiça. É a palavra de esperança, né? Que deve se dar ao outro, né? Aos que sofrem. E aí entra o tema de hoje da instrução dos espíritos, da divulgação
doutrinária, né? Que é sobre divulgação doutrinária. Lá no livro Cairbar Responde, do espírito Cairbar Schutel, editora CELD, lá na página 129, Cairbar diz o seguinte: a divulgação doutrinária sempre foi para os mais fortes, nunca foi para os frágeis, desencantados, sem rumos, e a semelhança do que nos ensinou o Espírito da Verdade no Evangelho, afirmo aqui a vocês que só aqueles que não recuarem é que Deus, na figura de Jesus, vai confiar os postos de direção deste abençoado serviço. Está lá no Evangelho. Está aqui no Evangelho, né? Aqueles que não recuarem. Quando se fala de doutrina, fala-se de Jesus e do seu amor, e contraria-se todo o mal já instalado na humanidade terrena. Não deixem de notar que todos nós, sem exceção, viemos também destas ondas, ou desses lugares de inferioridade. Todos nós, sem exceção. Ultrapassamos as margens que limitam esse local inferior e estamos do outro lado, ao lado do Cristo. O passado pesa-nos, os amigos chamam-nos, e só uma coragem indômita fará com que as pessoas caminhem à frente. Sem falar nos interesses próprios, que tantas vezes prevalecem na vida do homem. Por isso quero dizer a todos vocês: os que fraquejarem não são maus, apenas não são fortes, ou se deixaram vencer pelos apelos do mundo. Não se espiritualizarem. Os que prosseguirem serão aqueles que realmente guardam em si a marca da determinação. A estes serão dados postos de luta, de trabalho, de divulgação e de muita determinação. Esse texto é baseado numa mensagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito de Verdade. E falando lá no Instruções dos Espíritos, diz assim, perguntam assim: nós sabemos das dificuldades que enfrentaram. Só estou falando nesse assunto porque importante é ser desmistificado. Trata-se, inclusive, do exercício da fraternidade, porque para que haja um trabalho sincronizado como este, há necessidade de haver fraternidade entre as pessoas. O trabalho realmente não vai adiante. O bloqueio já parte dos próprios colaboradores, pela acomodação, pela dificuldade, por isso, por aquilo. Então estão falando sobre os bloqueios que às vezes há nas tarefas por conta das nossas próprias dificuldades. Aí a doutora Erma diz o seguinte: compreender o que eu falei? As atividades são coisas que tem que fazer, mas que há bloqueio. É claro que há bloqueio. Vocês querem acender a luz e ficar segurando o farol no alto? Não é assim? Não é? Isso não existe. Vocês têm que colocar o pé no chão. Saber que há gente complicada. Para todos nós que dirigimos qualquer tarefa e para nós mesmos que estamos em tarefa. Gente difícil, gente retrógrada, gente que não tem estímulo, gente preguiçosa, gente que não quer aceitar a transformação. Precisam saber de tudo isso. Porém, o que tem que fazer é ir à frente. O que a gente faz? A gente reclama, né? A gente para. A gente não quer caminhar.
Diante de tudo isso, diz aqui doutor Erma, tem que ir à frente. Problemas familiares que se vão apresentando, vocês têm que aprender a se desprender de tudo. Se a gente for só pensar lá no familiar difícil, a gente não vai fazer tarefa nenhuma. Seja o marido, seja a esposa, seja o companheiro, companheira, tia, avó. Não vai abandonar ninguém doente, claro, não é isso. Mas a gente, por conta de problemas, não trabalhar, a gente não vai trabalhar nunca. Não vai servir nunca. Problemas familiares que vão se apresentando, vocês têm que aprender a se desprender. Nós não podemos fazer isso por vocês. Guia espiritual não pode fazer isso por nós. Agora, quando nós lhe passamos algo, é porque vocês têm que fazer. Pois aqui em cima, tudo já existe. Ou seja, o trabalho de divulgação vai sendo montado no plano espiritual e quando chega para nós, a gente tem que fazer. Nas casas espíritas, para nós, nesse momento, representam postos avançados do plano espiritual na Terra. Representam postos avançados para nós. Representam o plano espiritual para nós, com todas as complicações que temos. Vocês se espantariam ao ver o que há aqui em termos de pesquisa. Esse enorme medo que possuem aí de ser expostos, aqui em certos níveis não existe. O que vão dizer de mim? Isto aqui não existe. Em certos níveis, é claro. Aí o entrevistador fala lá com... Pergunta a doutora Erma. Muita coisa deixam de ser feita por causa desse modo de pensar, de sentir, não é? E antes de doutora Erma responder, eu lembro aqui do trabalho do Evangelho da Praia. Pessoal, se vocês fossem pensar, por que vão dizer de eu distribuindo lá as mensagens? O que vão dizer da gente fazer lá o culto do Evangelho lá, na praia? Quantos anos nós já temos aí, Janaína? 11, né? Vamos fazer 11. 11 anos aí de trabalho. 11 anos. Ponta de Campina, daqui a pouco vai fazer um ano. O livro que eu estou usando agora, Instruções dos Espíritos, perguntou a Sandra, e o outro, Cairbar responde. Editora Celd, pode ser adquirido online, tá, gente? Pela editora Celd. É só entrar. Aí muita coisa deixa de ser feita por esse modo de pensar, de sentir, não é? Aí a doutora Erma responde, vocês até podem pensar assim, mas há modo de agir que tem que mudar, que precisam mudar. São tão inibidos em tantas coisas e tão desinibidos naquilo que não deveriam ser. Para agir errado, nós somos desinibidos, né? Para agir correto, a gente tem uma série de inibições. A gente quer brigar lá com o outro, se destrambelha, todo mundo vendo, a gente não teve inibição nenhuma, né? A Neifa tem 14 anos que entrega lá as mensagenzinhas lá na praia, as mensagens espíritas, o povo vai passando, ela vai entregando, socorrendo a um e a outro através das mensagens. Parabéns, Neifa. Continue, ó. Diz aqui, doutora Eva.
Se vocês desejam trabalhar nesse campo, há toda uma estrutura a ser feita e toda uma dedicação de tempo tão necessária, tão importante e tão útil à causa. Então, é necessário nós não termos medo, né, de falar de doutrina espírita. Temos que falar de doutrina espírita, temos que falar de Kardec, temos que falar dos autores clássicos. Hoje em dia, às vezes, fala-se de tanta coisa, né? Faz-se uma palestra inteira e não se falou de Jesus. Nosso modelo e guia. Nosso modelo e guia. Temos que falar de reencarnação. Isso tem que ser bem massificado, né? Esse entendimento. Tem que estar na nossa cabeça. Subir na tribuna. Falar de Kardec, falar de Livro dos Espíritos, falar de Evangelho, de Jesus, de reencarnação. Falar de consolo. Divulgação doutrinária, o nome já diz, é divulgação doutrinária espírita, né? Divulgação doutrinária espírita, o nome já diz, é divulgação doutrinária espírita. A gente sobe na tribuna, às vezes fala de tanta coisa e não falou de doutrina espírita. Não falou de Jesus. Não falou do Mestre que está a todo momento a nos estimular, né? Vinde a mim. Nos estimulando a caminhar, né? Vinde a mim. Então, como diz Cairbar Schutel aqui, divulgação doutrinária sempre foi para os fortes, né? E como diz lá, a mensagem do Espírito de Verdade, do qual ele se baseou, Deus realiza nesse momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou cuidadosamente aqueles que só têm a aparência de devotamento, para que não usurpe o salário dos servidores corajosos, porquanto aos que não recuarem diante de sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. Estamos apenas começando, 150 anos aí de doutrina espírita, né? Bem dizer. Ainda há muito para a gente fazer, muito para a gente semear, muito para a gente semear. Então, até bem pouco tempo, estávamos em local inferior, viemos dessas ondas de inferioridade, ultrapassamos a margem e estamos agora do outro lado, do lado do Cristo. Então é um momento nosso de aproveitar. Como meu relógio já está batendo lá, que já deu a nossa hora aí. Vou me avançar mais um pouquinho só, porque eu comecei um pouquinho mais tarde. Acho uns 8 minutinhos. Então, nós estamos na posição dos trabalhadores da última hora. Agora que nós fomos chamados a trabalhar. Agora que nós somos... Obrigado, Neifa. Agora que nós somos
chamados a trabalhar ou agora que nós aceitamos trabalhar. E se trabalharmos direito, o Senhor, que é justo, nos dará igual o trabalhador de primeira hora. Desde que veja em nós o quê? Trabalhadores fiéis. Centro espírita não é o céu na terra, porque é feito de homens. Somos imperfeitos, mas nós temos que levar o melhor de nós para dentro do centro espírita, para que quando saiamos do centro espírita, estejamos melhor. Não adianta a gente levar toda a nossa empáfia, todo o nosso exercício de poder, toda uma série de inferioridade nossa para dentro do centro espírita, porque quando saímos de lá não sairemos melhor. Mas quando a gente tenta lá, dentro do centro, fazer o nosso melhor, fica mais fácil quando a gente saímos aqui por lá de fora. A gente às vezes não vê esse insight, né? Não tem esse insight de perceber que o centro espírita está ali também para nos ensinar a ser melhor ali dentro. Porque se a gente conseguir ali, junto dos nossos iguais, se elevar, né, junto daqueles que pensam em doutrina espírita como nós, se a gente procurar se elevar ali dentro, quando chegar aqui do lado de fora, fica mais fácil. Fica mais fácil. É a mesma coisa quando desencarnamos. Quando desencarnamos. A gente vai, toma lá um fôlego, faz uma reflexão, junto com pessoas que estão ali com o mesmo objetivo de crescer que nós, damos uma melhorada e aí falam pra gente, ó, agora vai lá para fora exemplificar. Vai lá para fora pôr em prática. Se a gente olhar o centro espírita como esse exercício de um amor mais alto, exercício do amor mais alto, fica mais fácil aqui fora. Né? Casa espírita é local de trabalho. De trabalho. E trabalho nas relações. Nas relações. Se a gente for difícil dentro da casa espírita, como é que seremos aqui fora? A gente às vezes vê um companheiro ou outro, tu fala, poxa, esse fulano é difícil aqui, cria toda essa confusão. Aqui dentro, que é lugar de estudo, de evangelho, de oração, de estudar espiritismo, de estudar sobre vida espiritual, como é que fulano não é lá fora? Se a gente não consegue elevar o nosso padrão dentro do centro espírita, vai conseguir elevar aqui fora, na luta. Então, aprendamos a ver o centro espírita como esse oásis, né? No meio do deserto. No meio do deserto. E os nossos evampras aqui também, né? São um oásis onde a gente dá aquela respirada, um contato mais íntimo, né? Que a gente tem um com o outro.
né, quando estamos ali reunidos nas nossas reuniões do Evampra, né, estamos no grupo mais homogêneo possível. Se a gente não conseguir ali unido elevar o padrão todo mundo junto, está servindo de muita coisa para a gente. Ah, mas todo mundo tem que ser igual? Não. Todo mundo tem que abaixar a cabeça? Não. Mas todo mundo tem que ver o alvo a atingir. Qual o alvo? É sair daqui melhor. Se eu passei o dia inteiro e não fui melhor do que o dia anterior, não aprendi muito. Se na convivência a gente não buscar ser melhor, não podemos levar para dentro da casa espírita, diz aqui a Selma, né? Nossas dificuldades. Ou nossas leis, né? Às vezes a gente quer pôr umas leis daqui de fora dentro da casa espírita. Né? Viemos para servir. Viemos para trabalhar. Dificuldade a gente vai encontrar em qualquer lugar. Por isso que a gente às vezes tem umas melancolias, né? Uma saudade do plano espiritual, não tem? Que a gente não pode deixar levar a gente. Mas muitas pessoas têm. Que na verdade está com saudade da organização que tinha lá no plano espiritual. E chega aqui, somos nós que temos que ajudar a organizar ou ajudar a elevar. E aqui eu fecho, lembrando agora, com aquela frase do nosso Senhor Jesus, quando ele está com João, depois lá do episódio do Calvário, e João pergunta a Jesus. Jesus chama ele para ir, caminhar com ele, para conversar, né? Eu tinha passado lá o episódio lá da ressurreição, todo aquele fato. E ele chama João. E Jesus e João pergunta sobre Pedro. E ele? Vai vir agora? E Jesus responde: que te importa o outro? Segue-me tu. Claro que a frase foi dita dentro... Oh, Wallace, obrigado. Claro que a frase foi dita dentro de um contexto. Mas se a gente pegar a frase pura e simples, diante da dificuldade que a gente encontra lá do companheiro da casa espírita, a gente lembra de Jesus falando para João: que te importa o outro? Segue-me tu. Se o outro não quer caminhar agora, segue-me tu. Wallace e Neifa, muito obrigado aí pelo carinho de vocês, tá? Obrigado mesmo. Então, ó, fica aqui meus agradecimentos, meus pedidos de perdão novamente pelo atraso aí ainda com a tecnologia. De vez em quando a gente dá uma barrada aí na tecnologia, até porque eu quase não faço live com o Facebook, então de vez em quando a gente esquece como é que é. Tá bom assim, gente? Então fica aqui meus agradecimentos a todos os amigos que aqui vieram, todos os companheiros que aqui vieram. Amo vocês, vocês sabem disso. A gente está aqui também fazendo um esforço, né? Somos parte da mesma família
espiritual, estamos aqui todos nós fazendo um esforço, e diante então desse esforço é que a gente conclama a todos: continuemos com Jesus, que é a melhor escolha que a gente já fez. Continuemos com a doutrina espírita norteando nossas vidas, porque é a melhor escolha que a gente já fez. Vamos então fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, a agradecer ao teu coração generoso mais um estudo do Evangelho na praia de Ponta de Campina, rogando a teu coração generoso que tu abençoes os lares aqui representados, abençoando também, Senhor, a todos esses trabalhadores, esses que coordenam o Evangelho pessoalmente, como a Márcia Valéria, como Janaína, Neiva, Wallace, Rinaldo e tantos outros amigos lá de João Pessoas e dos outros Evampra também, que esses benfeitores espirituais, que Elizabeth, que Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Vitor, Dr. Napoleão Laureano, Elizabeth, possam todos continuar nos estimulando para que possamos seguir adiante, dizendo presente, Senhor, ao teu chamado de servir. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigado a todos, gente. Carinho enorme por vocês. Obrigado. Ô Lídia, não esqueci de você não, hein? Georgina, Levina, Selma Trigo, eu vi Rinaldo, tanta gente, amigos nossos aqui. Sandra Góes, Lúcia Soares. Obrigado a todos aí, gente. Um abraço.